E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje nós trabalharemos teorias demográficas, dando sequência às nossas aulas sobre população, ok? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos um crescimento populacional em um ritmo relativamente tranquilo, ok? Não há nenhum fato, não havia na história nenhum fato que tivesse feito com que o crescimento populacional fosse intenso, né? Até o século XVIII, ok? No século XVIII nós tivemos a Revolução Industrial. E a partir do momento que ocorreu a Revolução Industrial, uma mudança na maneira de se organizar no espaço, ela ocorreu de maneira drástica. Não que não existissem cidades antes disso, né? Muito pelo contrário, né? As cidades elas são históricas, né? Ao longo da história da humanidade nós temos várias cidades que são retratadas em diferentes momentos. Mas no período da Revolução Industrial nós tivemos uma tendência à concentração populacional nas cidades, graças à alteração drástica que ocorreu no quê? Na maneira de se produzir, ok? Houve uma demanda por mão de obra, né? E isso fez com que as cidades se transformassem em áreas atrativas. Joia? Aí, estudiosos daquele período começaram a observar esse comportamento populacional, esse crescimento populacional, e eles começaram a discutir o futuro a partir desse crescimento populacional, né? E aí eu entro, né, um teórico chamado Thomas Malthus, beleza? Malthus, ali na metade do século XIX, ele olhava para a cidade, né, concentração populacional, crescimento da população em um ritmo acelerado, e ele olhava para o campo e ele não via a capacidade de se produzir alimento acompanhando esse crescimento populacional, ok? Aí Malthus desenvolveu uma teoria na qual ele usava progressão, né? progressões matemáticas, né? Ele dizia que a população mundial cresceria em progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Enquanto a capacidade de se produzir alimento, né, ela crescia em um ritmo diferente, né? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então chegaria num ponto que a população mundial seria muito grande e a quantidade de alimentos disponíveis muito pequena. E o que iria limitar o crescimento populacional seria a fome, ok? Esse foi um cenário desenhado por Malthus no século XIX. Tudo bem? Malthus não contava com todo o desenvolvimento tecnológico, com todas as revoluções que foram acontecendo em sequência, né, tanto no século XIX, ao longo do século XX e agora nesse início do século XXI, que permitem que nós consigamos produzir mais alimentos do que a necessidade mundial, tá? Tem pessoas que morrem de fome? Tem, mas não é por conta da falta de alimento, né? É uma relação dentro do sistema que nós vivemos na qual alimento é mercadoria. E mercadoria tem um valor embutido nela que quem consegue consumir, ok. Quem não consegue, não é culpa do sistema, né? Depois desse período, né, dessa teoria do Malthus, desse constante crescimento populacional, vale lembrar, a população mundial em 1800, 1 bilhão de habitantes. Em 1950, 2 bilhões e meio, ou seja, em um século e meio, cresceu a população em 1 bilhão e meio, né? Então foi um crescimento considerável dentro, né, de uma progressão não idêntica à que o Malthus desenhava, mas o crescimento populacional foi considerável, né? E Malthus não tinha ideia do crescimento que aconteceria nas décadas seguintes, né? Por exemplo, de 1950 até 2010, nós saltamos de 2 bilhões e meio para 7 bilhões. Hoje nós somos 7,2 bilhões de habitantes, né? Aí entramos no século XX
na primeira metade do século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais. E não há momento na história da humanidade que se desenvolva mais tecnologia do que os períodos de guerra, tá? E os períodos de guerra beneficiaram, né? É difícil falar benefício quando a gente relaciona com guerra, né? Mas eles beneficiaram algumas revoluções que aconteceram depois, né? Graças a toda essa demanda por tecnologia que ocorre no período de guerra. E na década de 50 e 60, nós tivemos a chamada Revolução Verde, ou Revolução Agrícola, na qual uma série de insumos, né? Insumo é tudo aquilo que amplia a capacidade produtiva. Então, toda vez que vocês ouvirem insumo agrícola, nós estaremos falando sobre incrementos para a produção agrícola, né? Tudo aquilo que amplia a capacidade produtiva na agricultura. E aí eu falo sobre pesticidas, eu falo sobre sementes geneticamente modificadas, eu falo sobre os maquinários, né, que foram desenvolvidos para serem utilizados no campo. Então, a partir daquele momento, a capacidade produtiva ela foi ampliada numa escala imensa, ok? Tá? Então, nós conseguíamos produzir alimento em larga escala, tudo bem? Só que, ali naquela primeira metade do século XX, uma nova teoria foi desenvolvida porque a população cresceu em um ritmo acelerado, continuava crescendo num ritmo acelerado e ela crescia não de maneira homogênea, igual em todas as regiões do mundo. Ela crescia mais onde? No mundo periférico, no mundo subdesenvolvido economicamente, né? Enquanto nos países mais ricos, a população ela já desenhava uma tendência do quê? De estagnação, de estabilização, como nós vimos na aula passada sobre transição demográfica, beleza? Então aquele crescimento populacional abriu a discussão sobre uma nova teoria com base na lógica malthusiana, né? Que foi conhecida como teoria malthusiana, na qual os adeptos dessa teoria diziam que a pobreza era o motivo que fazia com que a população mundial crescesse. Tudo bem? Eles relacionavam o crescimento populacional à pobreza, tá? Então eles culpavam a população pobre por esse crescimento constante da população mundial, tá? Tanto que, como eu disse, nós tivemos revoluções acontecendo nesse momento, nesses períodos, né? E uma delas foi a Revolução Médico-Sanitária. Tanto que haviam teóricos que queriam até impor, né, métodos contraceptivos à força para as populações mais pobres, para controlar a população. Eles não viam, né, naquele momento não se trabalhava com a ideia por parte desses teóricos de um planejamento familiar, né? Eles queriam até impor métodos contraceptivos para que essa população deixasse de crescer naquele momento, né? Em contrapartida, um outro tipo de teóricos trabalhavam essa questão do crescimento populacional e eles abordavam de outra maneira. Eles abordavam, né, trabalhando a questão da pobreza, né, da desigualdade como problema que fazia a população crescer, ok? Esses são chamados de reformistas e eles embasavam suas teorias, né, em cima do pensamento marxista, tá? E aí o que aconteceu? Essa vertente, ela trabalhava com uma abordagem diferente em relação a essas regiões que crescia a população em um ritmo mais acelerado. Eles abordavam uma lógica na qual deveria ser desenvolvido programas por parte dos governos nos quais planejamento familiar viria e não a imposição de métodos contraceptivos, ok? Para finalizar a nossa aula sobre teorias demográficas, na segunda metade do século XX,
no período quando se iniciou a discussão, se intensificou a discussão sobre os problemas ambientais, a ação humana e o impacto que nós causamos no ambiente, alguns teóricos voltaram lá no Malthus, né, no malthusianismo, no neomalthusianismo, e eles adotaram um discurso chamado de ecomalthusiano, no qual eles relacionavam o impacto no ambiente com o crescimento populacional, dizendo que, nós estamos crescendo em um ritmo acelerado, né? E esse crescimento populacional está impactando e ele será o causador de problemas gravíssimos que nós teremos no futuro, né? Falta de recursos naturais será culpa do crescimento populacional, ok? Enquanto alguns afirmavam isso, outros rebatiam essas afirmações dizendo que, peraí, vamos lá. Está crescendo a população em ritmo acelerado? Sim. Está crescendo essa população em ritmo acelerado onde? Ainda nos países mais pobres. E quando nós olhamos os países que exigem mais recursos naturais, não são os países mais pobres. Por quê? O poder de consumo da população dos países mais pobres é muito menor, né? Quando nós olhamos para os países mais ricos, são eles quem consomem a maior parte dos recursos naturais. Tudo bem? Então, essa é a última teoria relacionada à população que eu queria discutir com vocês, galera. Beleza? Abraço!